Você conhece o poeta cruzaltense Heitor Saldanha? O Enfoque Acadêmico de hoje apresenta uma reportagem especial sobre ele. Veja também como não ficar no vermelho com os gastos do fim de ano. E acompanhe uma dica de comunicação sobre marketing pessoal. Fique com a gente! Se você gosta de teatro, se programe. Nos dias 16 e 17 de janeiro, o Grupo Teatral Máscara vai apresentar o espetáculo As Balzaquianas no projeto Cena 7, que acontece na Casa de Cultura Justino Martins. Excepcionalmente no horário de verão, as peças iniciam às 8 horas da noite. Os ingressos antecipados custam R$10 nos patrocinadores e R$12 se comprados na hora do espetáculo. Os dados do ENAD de 2011 revelam o crescimento da Unicruz. Com 2,54 pontos no índice geral de cursos, a Unicruz se manteve na faixa 3 da avaliação e superou 6 pontos o resultado de 2010. No total, foram 98 concluintes de 8 cursos de graduação que responderam o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes em novembro do ano passado. Se destacaram os cursos de Ciências Biológicas e Pedagogia, com nota 4 no conceito preliminar de cursos. O resultado posiciona a Unicruz entre as 50 melhores instituições de ensino superior do Estado. Se você quer participar da seleção para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, é necessário se registrar pela internet. No site do programa devem ser informados o número da inscrição e a senha utilizada no Enem deste ano. É preciso marcar 2 opções de curso em ordem de preferência, optando por bolsa integral ou parcial. A lista das instituições e outras informações necessárias você encontra no site. Fique ligado para não perder o período de inscrições. Nessa época do ano, é comum exagerar nos gastos. Para não ficar no vermelho, o ideal é o planejamento, mas nem sempre ele é feito. A repórter Adriele Fogaça conversa com um economista e nos passa dicas de como entrar em 2013 com as finanças em ordem. É isso mesmo, Laura. Vamos conversar agora com a professora Cláudia Prudêncio de Meira, que é professora de Economia, que vai nos passar algumas dicas de como planejar as nossas contas. Olá, professora. Então, como que as pessoas podem planejar os seus gastos agora com o final do ano, que acaba comprando um pouco mais? Uma dica importante para quem vai consumir agora no final do ano, né, que é um momento bastante de uma oferta bastante de crédito, enfim, até porque os juros vêm baixando nos últimos meses, é fazer um controle desses gastos no final do ano. Ou seja, faz um controle do que vai comprar, o valor da parcela ao longo dos meses, e aquela pessoa que está endividada vai pensar 2 vezes antes de fazer novas aquisições. Essa é uma questão importante. Com relação à lista de compras, outra questão importante também é fazer uma lista por lojas de departamento ou tipos de lojas que você vai, ou seja, você poupa tempo e consegue fazer o comparativo. Já se conseguir fazer um comparativo online também, e depois no físico, é bem importante, você consegue até pechinchar preços menores. E além disso, quem consegue comprar em grupos de pessoas também consegue, por uma economia de escala, né, consegue um preço menor. E lojas que não cobram frete também é importante você pesquisar e não deixar para a última hora. Eu acho que essa é uma outra dica bem importante, porque se você deixar para a última hora a tua compra de final de ano, você vai não encontrar o que você queria e acaba pagando muito mais, levando uma mercadoria que nem era tão desejada, enfim, aquilo que você encontra no mercado. Então, não deixe para a última hora, essa é outra dica importante. E como que pode planejar os gastos para nos próximos meses não entrar no vermelho, não ficar endividado? Como a gente já falou, a questão do controle através de uma tabela simples, né, de todos os gastos que você tem ao longo dos próximos meses. Isso é bem importante para ver o quanto cabe no teu orçamento. Isso é importante. E não se endividar no cartão de crédito, no cheque especial, que são os juros mais altos do mercado. Então, cair na armadilha de pagar o mínimo do cheque especial é uma bola de neve que dificilmente você vai conseguir retornar depois as suas contas positivas. Então, pense nessa questão do cartão de crédito, ele é importante, ele é uma forma de pagamento, né, mas que deve se pagar, se planejar o pagamento dele no final do mês de forma total e não de forma parcelada. Essa é uma dica bem importante e que muitas pessoas acabam entrando nessa armadilha. E sempre outra dica que a gente gosta de falar é que deve pesquisar, pechinchar quando tu vai comprar, principalmente se for comprar à vista, né, e planejar tuas compras.
Essa é a dica mais importante. Muito obrigada, professora. Então, conversamos com a professora de Economia e Administração, Cláudia Prudêncio Meira, que nos deu algumas dicas de como não entrar no vermelho no próximo ano. Voltamos ao estúdio. Cuidar da aparência não é algo superficial como muita gente pensa. A imagem que passamos faz parte do nosso marketing pessoal. Confira a dica de comunicação de hoje. A dica de hoje é sobre os cuidados que você deve ter com a aparência e como isso faz diferença no seu marketing pessoal. Todos os dias criamos uma imagem de nós mesmos. Quem somos, o que pensamos, tudo transparece nessa imagem que mostramos aos outros. Assim como verbalizamos o pensamento através da fala, a nossa aparência também comunica. E ela é o nosso cartão de visita. Portanto, devemos dar mais atenção a como nos mostrarmos aos outros. Vista-se adequadamente, respeitando o local, a ocasião e as pessoas que estarão lá. Não exagere nos acessórios, por exemplo, pois a discrição sempre é uma boa aliada na hora de se vestir. Já no comportamento, seja bem-humorado, não fique sempre sério, procure ter uma postura natural e mais descontraída. Seja educado e outra dica importante é estar no peso adequado, pois até mesmo ele pode atrapalhar o seu marketing pessoal. Essas foram as dicas de hoje. No próximo programa tem mais. Agora vamos falar de um escritor nascido em Cruz Alta, que é considerado um dos maiores poetas gaúchos. A reportagem de Davi Pereira traz detalhes sobre o poeta Heitor Saldanha, que apesar de ser um autor de obra memorável, ainda é desconhecido da maioria dos moradores da cidade. Quando o assunto é literatura, os cruzaltenses têm orgulho de dizer que são da terra de Érico Veríssimo. Entretanto, poucas pessoas sabem que a velha Cruz Alta deu ao mundo outro grande escritor, Heitor Saldanha, nascido em 1910 e considerado um dos maiores poetas gaúchos. Dono de um talento raro, participou ativamente do movimento pós-modernista brasileiro entre os anos 50 e 80. Um dos poucos registros publicados sobre Heitor Saldanha está no livro Dicionário de Cruz Alta, escrito pelo historiador Rossano Cavallari. Qual é a essência da poesia do Heitor Saldanha? O Heitor Saldanha é um cara magnífico. Veja bem, a poesia existia antes de ser criado o que não existia. E é solitária como a solidão da luz. Ela me cansa não por convivê-la dia a dia. Cansa porque o poeta é um louco, que pensa fazer poesia. Então acho que isso aqui resume muito a essência poética do Heitor Saldanha. Ele era um poeta maluco, né? Em todos os sentidos. Ele desbravou vários mundos que a poesia até então restrita a quatro paredes, talvez, né, não tivesse esse âmbito que ele fez. Ele foi um buscador da poesia nos âmbitos mais profundos dos recônditos do ser. Heitor Saldanha foi um poeta para poucos, contestador, preocupado com as questões sociais e, acima de tudo, um escritor capaz de encontrar poesia em lugares improváveis. Poeta maldito, poeta galáctico, poeta do proletariado. O Heitor Saldanha, ele sempre se manteve assim na ativa, poeticamente falando, com um traço da defesa do operário, dos menos favorecidos. Isso foi uma marca dele. Só que o Heitor Saldanha, ele consegue então fazer ao longo de sua vida poética vários trechos, textos e contextos, enfim, de sua carga literária, que no resumo da ópera fazem com que a grande crítica ou a mídia o esqueça, justamente por taxá-lo até de uma espécie de louco, entre aspas. Mas qual dos poetas que não tem esse epíteto de maluco, né? O Heitor Saldanha não fugiu a essa regra. Apesar de ser respeitado por escritores como Clarice Lispector e Mário Quintana, Heitor Saldanha é um nome desconhecido em Cruz Alta. Rossano acredita que existe uma razão para isso. Ele ficou esquecido da memória dos gaúchos e dos brasileiros, mesmo sendo um dos maiores poetas gaúchos. Foi somente depois da morte dele, em 1986, que o Instituto Estadual do Livro, através do então diretor e hoje secretário estadual de Cultura, o Assis Brasil, que foi publicado um fascículo para rememorar então esses personagens, um deles o Heitor Saldanha. E no centenário do Heitor Saldanha, do nascimento dele, que nasceu em 1910, agora em 2010, nós fizemos um reavivamento aqui de suas propostas, com a própria Universidade de Cruz Alta, que chamamos aqui para o museu, na oportunidade. A gente então fez um trabalho bastante de divulgação nesse sentido e acreditamos que teve bastante sucesso pela própria, digamos assim, descoberta de sua obra.
entre aspas. Através do curso de Letras, a Universidade de Cruz Alta desempenha um papel fundamental na conscientização da comunidade sobre a importância de conhecer a obra de Heitor Saldanha. É o que explica a professora Carla Tavares. Antes de mais nada, é importante conhecer a obra de Heitor Saldanha justamente porque ele é um escritor cruzaltense, genuinamente cruzaltense, que possui uma produção poética de alto valor e que infelizmente não é conhecida. E em razão disso, não é reconhecida pela crítica, por enquanto. É interessante conhecer pela qualidade de sua poesia, pelo lirismo, pela simplicidade, pelo substrato social que se encontra na sua produção poética, em grande parte em decorrência da sua própria experiência pessoal. É importante conhecer a poesia desse cruzaltense, que enaltece nossa terra com a beleza de seus versos e que não se encontra entre os conteúdos oficiais trabalhados. E é uma nova oportunidade de conhecer uma nova forma de fazer poesia, tão importante quanto aqueles que são consagrados pelos críticos e pelas obras de crítica literária. Apesar de desconhecido entre os cruzaltenses, Heitor Saldanha deixou um legado poético. Em Cruz Alta vivem vários poetas, a maioria cidadãos comuns que publicam textos em projetos como Cidade Poesia. A professora Elizabeth Belzarena é um exemplo. Assim como Heitor Saldanha, ela acredita na função social do poeta. Eu acho que o poeta, ele tem uma função não só de levar alegria, mas também de debater algumas questões que fazem parte do nosso dia a dia, né? Questões sociais, questões políticas, e ela é abordada de uma forma diferente do que aquelas que a gente vê normalmente nos jornais, nas revistas, na TV. Então, eu acho que ele tem sim uma função social que não é só essa de levar também alegria ou questões do nosso dia a dia. Cruz Alta precisa conhecer e valorizar a obra de Heitor Saldanha, seja pela investigação histórica, pesquisa acadêmica ou até mesmo na prática da poesia. Heitor Saldanha, o poeta galáctico, há muito tempo pede um lugar de destaque na galeria literária cruzaltense. Fica por aqui mais um Enfoque Acadêmico. Lembrando que o programa é produzido pelos alunos de jornalismo da Unicruz e você também pode fazer parte do trabalho dessa equipe. Entre em contato conosco e sugira sua pauta. Nos vemos na próxima edição.